Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma história conhecida, esse ano mesmo eu já preguei esse texto, só que eu quero dar uma nova perspectiva aqui para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração, tem uma palavra especial de Deus para você nessa noite. Aqueles que nos acompanham pela internet, muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus faça com que essa palavra superabunde sobre a tua vida, no nome de Jesus. Vamos ler, capítulo de número 5 de 2 Reis. 2 Reis, nós vamos ler até versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus. Uma história linda, uma história extraordinária. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Você conseguiu prestar atenção? Naamã era alguém muito importante, respeitado, e por meio dele, Deus, o Senhor dos exércitos, deu vitória sobre, inclusive, Israel para si. É isso mesmo que você está ouvindo. Deus usou Naamã para despojar a própria nação de Israel. O Senhor que fez, foi Deus que fez. Foi um momento de juízo de Deus sobre a nação. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Nós não sabemos nem o nome dessa jovem. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo, preste atenção agora, 350 quilos de prata. Só para que você possa ter uma ideia, eu estava estudando esse texto e um comentarista mencionou que essa quantidade de prata era o suficiente para sustentar 600 homens durante o trabalho. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Não era qualquer roupa, eram roupas caríssimas, as melhores. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu chama a responsabilidade para coisa linda, hein? Tremendo isso. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua lepra será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltou à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: eu juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei.
embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, só uma explicação muito rápida aqui, você poderia traduzir o nome desse deus Rimom por Baal. Por quê? Porque as nações circunvizinhas, cada uma dava um nome para a mesma entidade. Então os estudiosos eles dizem que Rimom é o mesmo que Baal, o deus da fertilidade. E observe, vai adorar no templo de Rimom. Eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Vá em paz. Queridos, todos desejam viver um milagre em alguma área da sua vida, sim ou não? Eu tenho a necessidade de viver algum milagre em alguma área da minha vida, e você também. Não é diferente. Assim comigo, assim com você. E é claro que nós não podemos deixar aqui de considerar que o maior milagre já nos alcançou, a nossa salvação. Esse é o maior milagre. O maior milagre, irmãos, verdadeiramente, não são as curas, isso é importante, isso faz parte. Nós temos visto Deus realizar coisas extraordinárias no nosso meio, nós temos visto Deus fazer tantas e tantas e tantas coisas lindas, tantas coisas extraordinárias, tantas coisas especiais, porém, a maior bênção nós já temos, a nossa salvação em Jesus. Amém? Você consegue entender isso? A sua salvação é o bem maior, é o mais precioso, é o maior milagre. Tanto é especial que quando nós vamos observar o texto, esse homem, ele é alguém pagão, ele é alguém que está distanciado de Deus, ele é curado fisicamente falando, mas lá no final ele se rende diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele passa a entender o propósito maior de Deus sobre a vida dele. Naamã, ele vive uma restauração espiritual, ele passa por um processo de conversão aqui nesse texto, a gente vai falar um pouco mais no final sobre isso. Porém, a vida, as nossas vidas, a vida é feita de desafios, e em cada um desses novos desafios que enfrenta, nós vamos precisar de viver um milagre. Agora, existe um elemento determinante, muito especial, para que nós possamos viver o milagre na nossa vida. E isso significa que nós precisamos ter atitudes de fé. Diga, atitudes de fé. Irmão, Deus vai fazer, mas nós precisamos ter atitudes de fé. Naamã teve uma atitude de fé. Eu quero agora compartilhar que Deus e o Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai e o Senhor Jesus, em muitos momentos da história, Ele desejou ver na vida dos seus filhos atitudes de fé. Eu vou citar alguns exemplos, preste atenção. Ele transforma a água em vinho, mas deseja ver servos disponíveis para encher com água os tanques primeiros. Nós estamos falando daquele grande milagre de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus num casamento. Irmãos, Jesus podia ter enchido as talhas de água e ter colocado vinho lá dentro, mas não. Através das palavras de Maria, vão e façam tudo o que ele disser. E Jesus então disse, encham de água. E aí o que acontece? O milagre acontece. Ele abre o mar, mas deseja homens que decidam pisar nas águas antes. Ele alimenta a multidão, mas deseja ver jovens entregando o seu pão e o seu peixe. Ele fecha a boca dos leões, mas espera homens que entrem na cova dos leões. Ele multiplica azeite, mas deseja que você busque as vasilhas vazias por todos os lugares. Ele ressuscita o morto, mas espera que homens de fé removam as pedras da porta do sepulcro. Ele quebra as correntes, mas espera que você levante um louvor primeiro. Ele traz o peixe, mas deseja que você primeiro lance a sua rede no mar. Está dando para entender que nós precisamos nos envolver com o milagre? Então, o que nós vamos observar nessa noite é que para que o milagre seja vivido por cada um de nós, existe uma parte que compete a cada um. Existe uma parte que compete a mim, que compete a você. Todas as vezes que eu pude vivenciar, que eu pude provar de um milagre, teve um esforço da minha parte. Vou citar um exemplo bem rápido aqui. Um dia eu fui curado na estrada. Muitos aqui conhecem a história detalhadamente. Eu estava dirigindo e fui curado por Deus.
Mas qual foi a minha parte? Eu saí daqui às 5 e pouco da manhã, mais ou menos, 5 horas da manhã, numa viagem. A minha parte era oração. Eu fui orando, buscando, clamando a Deus, pedindo a misericórdia, pedindo a graça. Eu estava atento aos movimentos do céu naquele dia, às ações do Espírito Santo naquele momento, naquela hora. E foi tão especial. E quando então eu recebi a visitação do Senhor, eu fiquei assim, como quem sonha, porque a visitação tão especial, eu não consigo, através de palavras, descrever para você de tão extraordinário que foi. Tive uma visão espiritual com o Senhor Jesus vindo e me tocar. E lá então vai embora, naquele dia, uma dor insuportável que eu carreguei ao longo da minha vida por 15 anos. 15 anos de sofrimento. Todos os exames que você possa imaginar, eu tinha feito. E nenhum mostrou qualquer coisa. Essa dor foi embora para nunca mais voltar na minha vida. Nunca mais voltar. A minha parte. Qual foi a minha parte? A oração, a busca, a consagração, o jejum. Deus decidiu me curar. Deus decide curar. Mas eu quero que você preste atenção agora no que eu vou dizer em esse lugar. Você concorda que Deus vai fazer? Sim ou não? Agora, como Deus vai fazer, nós não sabemos. Sim ou não? Nós não sabemos como Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer. Esses dias atrás, nós estávamos envolvidos num processo de busca de Deus pela vida da minha. Foram mais de 50 e poucos dias na UTI. E ali nós estávamos acompanhando, orando. O que eu estava pedindo diante de Deus? Que Deus restaurasse. E o que é que Deus fez? Deus disse não para nós. Ele nos colocou num período de espera e depois Ele trouxe a resposta. Aí você, de repente, pode olhar para essa situação e falar assim, nossa, você depositou tanta fé, você depositou tanta confiança? Sim, e continuo depositando a mesma fé e a mesma confiança aos pés de Deus. Só que o milagre aconteceu de um jeito. Pastor, milagre? Sim, minha mãe está na glória de Deus. Isso também é um milagre, isso também é uma grande bênção. Ela está na presença do Pai. Deus sabe como fazer. Deus sabe o que vai fazer. A questão é, você precisa entender como Ele vai mover o milagre na tua vida. Deus está se movimentando aqui no nosso meio, nessa noite, no nome de Jesus. Não deixe passar desapercebido os detalhes daquilo que Ele quer fazer no teu coração, porque certamente Deus tem palavra de vida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos estar convencidos de que Deus pode realizar absolutamente todas as coisas. A nossa parte, qual é? Nossa parte é crer e a nossa parte é se movimentar. Você crê e você se movimenta na direção do Senhor. Amém, irmão? Então diga assim, eu me moverei e eu crerei para receber o meu milagre. Você vai receber, no nome de Jesus. Não é porque homens estão falando, é porque Deus é Deus. Não é porque há promessas de homens, é porque Deus diz que estará ao nosso lado. Jesus, certa vez, disse o seguinte, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:3. Duas perguntas importantes para a gente começar a desenvolver nossa conversa com base no texto. Então, duas perguntas. Afinal, qual é o processo para que o milagre aconteça? Tem um processo, pastor? O texto vai me ensinar que sim. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, quais seriam as atitudes necessárias da nossa parte para que o milagre aconteça? Com base no texto, a primeira delas é, seja humilde, o orgulho. Quer receber o seu milagre? Baixa a bola. É assim, baixa a bola. Seja humilde, vença o orgulho. Nós estamos diante de um homem que é muito importante. Ele é o principal comandante do exército da Síria. Ele tem tudo à sua disposição, mas ele tem um problema muito grande. Ele está cometido de uma séria enfermidade. Para que você possa ter entendimento, não apenas os israelitas achavam que os leprosos eram impuros. As outras nações da mesma forma, até porque era uma coisa que se alguém passasse para o outro, e esse era o medo, essa era a grande questão, a pessoa podia sofrer o resto da sua vida. Essas pessoas, geralmente, elas ficavam excluídas. Possivelmente ele tinha a sua casa, a sua bela casa, mas ele não tinha contato lá com tantas pessoas. E o contato que havia com as pessoas geralmente era um contato mais à distância. Então, para pensar quanto isso não deve ter afetado o seu relacionamento com as pessoas que ele amava, com a sua família e até o seu contato mais direto com o próprio rei. Mas acontece que Deus sabe como fazer as coisas. No momento de desgraça para a nação de Israel, há uma jovenzinha que foi deportada, que foi levada cativa e ela está morando na casa e ela está servindo a mulher. E essa jovem é uma missionária. Nós não sabemos nem o nome dela, a Bíblia não fala o nome dela, mas ela é uma moça de um testemunho extraordinário, porque a sua fé em Deus continua sendo uma fé viva. Ela não abandonou Deus, ela sabia quem era Deus e sabia quem era o profeta de Deus. Ela conhecia Elias, ela sabia quem era esse homem. Acontece que nesse momento da história, esse homem ele é tomado de
condições dadas pelo próprio rei. Lhe são dadas alguns bons quilos de prata, alguns bons quilos de ouro e muitas roupas grife famosas. Para pensar, eu não sei qual é a marca mais cara do mundo, mas é mais ou menos como se fosse a marca mais cara. Aquelas roupas assim, muito caras. E agora ele chega para o rei de Israel e fala, olha, é o seguinte, a carta está aqui, e o rei rasga suas vestes, fica preocupado, e a conclusão é, eu não posso fazer absolutamente. E aí o profeta chama para si a responsabilidade. Bom, Naamã, ele vai então para a porta da casa do profeta, e qual era a expectativa? Ele vai vir, vai impor as mãos sobre a vida, ele vai clamar a Deus, vai descer fogo para todo lado, vai acontecer alguma coisa extraordinária, visivelmente falando, e eu vou ser curado. Nada, o profeta nem recebeu ele. Mandou o seu servo ir lá para o portão da casa e simplesmente dizer, fala para ele se tem um rio aí chamado Jordão, mais ou menos assim, tem uma vala do outro lado da rua, você vai até lá e dá 7 mergulhos lá. Dá 7 mergulhos e você vai ser curado. E aí, o texto diz para nós, a partir do verso 11, que Naamã ficou indignado e saiu dizendo o seguinte, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Inclusive, o rio o Farfar, ele era alimentado pelo Hebron e as águas desciam das montanhas. Era um rio puro, era algo extraordinário. E o texto diz, melhores do que esse em Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então ele foi dali furioso. Ele ficou furioso. Você quer ser abençoado por Deus? Então você precisa entender a necessidade de ser humilde e vencer o orgulho. Pela misericórdia de Deus, esse homem venceu o orgulho e ele foi humilde. Mas por que ele foi humilde? Porque Deus colocou, de alguma forma, pessoas ali do lado dele. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Para viver o milagre, nós precisamos vencer o orgulho. Diga, é preciso vencer o orgulho para que o milagre brote sobre a minha vida. Aí deixa eu te falar uma coisa, só você conhece o seu coração. Só você sabe aonde está aí o ponto de orgulho que precisa ser tratado. Vamos lá, todo mundo aqui é bom em alguma coisa, sim ou não, irmão? Você é bom em alguma coisa, certo? Por exemplo, vamos lá, Roberta, você acha que você é boa em quê? Por favor. Lari, vamos lá, enquanto a Roberta vai pensando, o que você... isso não é pecado, não é pecado. Vamos lá, amar os jovens, você é boa nisso. Sol, o que você acha que você é boa? Influenciar pessoas. Mayara, ouvir e ajudar o próximo. Roberta, pensou? Passou a vez? Cantar. Vamos lá. Kelly, o que a irmã acha boa não faz? Ministrar sobre as crianças, graças a Deus. Raquel, irmã Raquel, o que a irmã acha que a irmã consegue desenrolar bem? Cozinhar. Pensa. Olha lá. Tico, uma coisa que você acha que você é bom. Comunicação. Vamos lá, pastora Sara. Falar do amor de Deus para as pessoas, graças a Deus. Se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai dizer a respeito de uma coisa, é bom. Graças a Deus, porque nós somos bons em coisas. Mas aquilo que nos torna pessoas boas não pode nos tornar pessoas orgulhosas. Está dando para entender? Esse homem era um estrategista de guerra, era alguém que tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Isso é claro, o texto vai dizer para nós. Deus dá vitória à Síria contra o próprio Israel a partir das mãos dele. Isso é extraordinário quando a gente para pensar na grandeza de tudo isso. Deus estava com Naamã, Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus tanto era com ele que ministra a partir dessas palavras proféticas que são depositadas sobre a vida dele a cura logo mais. O que eu quero que você entenda é que existe uma palavra profética sobre a tua vida e essa palavra profética precisa ser entendida e obedecida. Entendida, diga entendida e obedecida. Não é simplesmente ouvir, está tudo bom assim mesmo. Você precisa ouvir, você precisa obedecer. E no primeiro momento havia um ponto de orgulho no seu coração. Onde eu moro é melhor. Onde eu moro tem rios melhores do que essa vala da Marginal, alguma coisa assim, mas acontece que ele sai dali furioso. Tim Keller, ele fala sobre orgulho. O orgulho é uma crença inflada na própria importância, ele leva a uma visão errada de si mesmo, dos outros. Deus. O orgulhoso é assim, pensa muito mais sobre si, tem uma visão distorcida sobre Deus e uma visão distorcida porque ele é orgulhoso. Alguns textos que falam pra gente sobre a questão do orgulho, eu quero que você preste atenção. Primeiro texto, coloca pra gente, por favor, Isaquim. Vamos lá, todos a uma só voz nessa leitura. Preste atenção, preste atenção. O orgulho é detestado por Deus. Observe, vamos lá todos juntos? O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Gente, o texto está dizendo para mim, para você, que Deus detesta
o orgulhoso. O que seria comparado a isso? Pensa numa comida que você não gosta. Vamos lá, que comida você não gosta, Henrique? Não desce, mas de jeito nenhum, nem paga. Giló, tá igual o Maurício. Maurício de manhã falou giló. Vamos lá, tia Dani, não vai, de jeito nenhum. Uma comida, quiabinho com franguinho, misericórdia, é bom. Tem gente que não gosta. Flávia, uma coisa que você não gosta de jeito, sabe? Bife de fígado, não gosta, tá vendo? Não gosto. Se você dissesse assim pra mim, pastor, vamos lá na minha casa, vou fazer uma dobradinha pra você. Misericórdia, não ia dar certo. Ia falar pra você fazer um arroz com feijão, tá tudo resolvido, porque a dobradinha não ia rolar. Não ia gostar, não é pra mim. Alguém aqui gosta de dobradinha? Deus abençoe se você gosta, receba as dobradinhas, os dobradão e tudo mais, mas para mim não vira, não consigo, já tentei. Deixa eu contar rapidinho, uma vez uma irmã tentando me convencer de gostar de dobradinha, falou, pastor, mas eu faço a dobradinha. Eu falei, você é cara da cozinha, né? Vamos ver se é mesmo. E ela falou, não, mas a minha dobradinha você vai comer. Eu falei, irmã, faz um favor, faz uma porçãozinha à parte só do feijão branco que eu como, tá? Mas se caso não rolar, você vai me entender. Tudo bem? Gente, cheguei lá, mesa posta. Só o cheiro da dobradinha já foi extraordinário pro meu... Foi assim algo, uau, muito forte. E aí, a hora que ela abriu a panela, subiu aquela fumaça, parecia o caldeirão. Deixa pra lá, tô brincando. Mas aquela fumaça subiu. Mas, irmãos, tinha bacon. Aí eu já comecei a achar interessante o negócio. Tinha costelinha defumada. Tinha não sei o quê e tal. Mas tinha abençoada da dobra. E aí, falei, você fez aquela panelinha à parte? Então, por favor, traz ela aqui para mim, não vai rolar. E aí eu dei uma pescada lá nos pedacinhos de bacon, costelinha, e eu coloquei no meu prato. Aí eu consegui comer. Olha, foi bom aquela parte boa, porque a dobradinha não rolou. Mas olha o que Deus diz, o Senhor detesta o orgulhoso. O que é detestar, irmão? É um negócio que a gente consegue, sabe? A Bíblia diz que Deus detesta o orgulhoso de coração. E diz ainda que, sem dúvida, ele vai ser punido. Se o Naamã tivesse mantido sua postura de orgulho, de arrogância, ele não teria recebido a bênção, irmãos. Ele não teria recebido a bênção. Porque com Deus não se brinca. A palavra de Deus, ela se cumpre simplesmente. O orgulhoso é tratado por Deus. Segundo o texto, coloca para a gente, Isaac. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para eles sejam humilhados. O orgulhoso vai encontrar sua humilhação. Deixa eu falar uma coisa. Tem alguém que de forma orgulhosa está te humilhando? Irmão, descansa. Se você está sendo por alguém, se tem alguém querendo pisar na tua cabeça, te arrancar da sua posição, está querendo melar o seu trabalho, o seu projeto, alguém está querendo que acabe em nada. Eu sinto dizer isso para você agora, olhando paz, porque Deus vai tratar, Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Não é coisa de homens, é Deus que coloca no coração da gente bem para fazer para o ser humano. Como que alguém vai se opor a uma coisa dessa? A uma coisa boa que se faz para as pessoas, para abençoar a vida. Só pode ser gente orgulhosa, maldosa, mesquinha, sem Deus no coração. Então observe, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. O orgulhoso recebe a oposição de Deus. Isso é muito sério. Próximo texto, coloca para a gente aí. Tiago 4:6, todos a uma só voz, vamos lá? Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede. A pergunta é, quem você tem sido? Só você pode responder. Você tem sido alguém humilde ou tem sido alguém orgulhoso? É você e Deus, irmão. E você sabe se tem algum ponto de orgulho no teu coração por alguma coisa que você faz. De repente você tem se destacado em alguma área da sua vida e isso pode estar te levando a ser tentado a começar a olhar as pessoas, a dizer que você de fato sabe o que está fazendo, porque só você sabe o que está fazendo. E você se esquece do que a palavra de Deus diz. Então hoje Deus me coloca aqui para dizer para vocês, no nome do Senhor Jesus, que se nós queremos receber o milagre de Deus sobre a nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que excluir do nosso coração é o orgulho, a arrogância. Deus não tem que abençoar gente orgulhosa e arrogante. Deus não tem que abençoar. Deus não tem que abençoar. Ele não vai abençoar. Pelo contrário, ele vai se opor. Ele vai bater de frente e ele vai jogar na vergonha, porque ele é Deus, ele é exaltado. Então vou repetir, eu quero que você abra o seu coração, porque você vai ouvir agora. Tem alguém tentando te jogar para baixo, tem alguém tentando te prejudicar, tem alguém de alguma forma tentando, fechar os caminhos para você, tem alguém tentando impedir, as coisas de acontecerem na tua vida. Guarda uma coisa no teu coração. Aquele que te alcançou um dia, ele é absolutamente poderoso para fazer algumas coisas. Primeiro delas, te guardar.
Deus tem te guardado. Deus tem te guardado. Segundo, Deus, Ele é absolutamente poderoso para desbaratar, para tirar as pedras dos seus caminhos, no nome do Senhor Jesus. Então, se existem pedras sobre os seus caminhos, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro essas pedras sendo arrancadas da sua frente, sendo tiradas, sendo lançadas para longe de você, no nome do Senhor Jesus. E vou além, neste plano ou no plano espiritual, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existem pedras colocadas no mundo espiritual sobre a nossa vida. Existem tralhas, tranqueiras, porcarias que no mundo espiritual as pessoas tentam lançar contra a nossa vida. Por isso é importante estar vigilante e alerta o tempo todo. Há 10 características das pessoas orgulhosas. Eu quero rapidamente citá-las. A lista ela poderia ser maior, mas eu fiquei aqui com apenas 10 coisas que fui pensando, refletindo essa semana. O orgulhoso tem olhar altivo, nariz empinado. Ele olha os outros de cima para baixo, como se ele fosse alguma coisa além de pó. A morte nivela tudo. A pessoa pode ser enterrada num caixão mais caro ou mais barato. Vai virar pó. Eu acompanhei a exumação do corpo do meu pai, que faleceu há 5 anos atrás. Irmão, só o pó, só os ossos maiores, só o crânio maior, tá? Tudo, nada, até roupa, alguns poucos trapos ali, tá mais nada ali, nós somos pó. Você precisa entender isso. Então, o orgulhoso, ele tem um olhar altivo, ele acha que ele é alguma coisa. Geralmente, o orgulhoso é dono da razão. Terceiro, ele é arrogante. Em quarto, ele não sabe pedir perdão. Você quer conhecer alguém orgulhoso? O orgulhoso geralmente não sabe pedir perdão, porque ele acha da razão. Ele acha que, afinal de contas, a opinião dele é que tem que prevalecer, a maior, por isso ele não pede perdão, mesmo estando errado. Isso é que é pior de tudo. Ele não sabe pedir perdão. Em quinto, ele não tem um coração ensinável. Olha uma característica interessante. Ele faz o que puder para chegar aonde quer, passando inclusive por cima das pessoas que têm autoridade sobre ele. Isso é muito sério. O orgulhoso é assim. Ele faz o que ele puder para chegar aonde ele quer e, se necessário for, ele vai pisar na cabeça das pessoas, ele vai querer humilhar as pessoas, inclusive quem tem posição de autoridade sobre ele. É insubmisso. O orgulhoso é insubmisso. O orgulhoso não sabe servir se não for para liderar. Ele quer estar na frente a toda lei, mesmo que ele não tenha capacitação para fazer aquilo. Em oitavo, maltrata as pessoas. Não são cordiais em suas palavras e na tratativa com as pessoas. Eles tratam as pessoas de qualquer jeito, inclusive pelo telefone ou por mensagens de WhatsApp. Você já se deparou com gente grosseira a partir de mensagens? Sim ou não? Eu já. Tem gente que parece que não dá nem um bom dia. Não fala nem um obrigado, um por favor. A primeira fala que você tem com a pessoa durante o dia não aparece nem um bom dia. Isso é um absurdo. É um absurdo. Nós, como cristãos, precisamos ser educados no nosso comportamento. Sim ou não, irmão? Diga bom dia para as pessoas. Você vai mandar uma mensagem? Vai pedir oração para alguém? Diga bom dia. Tudo bem, meu irmão? Você está bem? Como é que estão as coisas aí? Não simplesmente vá despejando. Cuidado. Essas pessoas gostam de negociar os resultados, os orgulhosos. E por último, em 10º lugar, os orgulhosos, eles são pessoas intragáveis na sua postura, miserável. Cuidado, graças a Deus. Desceu do salto, se colocou na posição de humildade, engoliu-se. Agora, quem que Deus usa para que ele é abençoado? Aqueles rapazes que nós não sabemos nem quem são, nem o nome deles. Duas frases sobre orgulho. A primeira é de Jonathan Edwards, um grande reformador. Ele disse assim: o orgulho é o pecado mais invisível de todos. O orgulho é a raiz de todos os pecados e é o mais difícil de detectar em nós mesmos, dado qualquer sombra de orgulho na tua vida. Sproul disse assim: o orgulho não é apenas um problema moral, mas uma questão espiritual. Isso aqui é muito sério. Ele corrompe nossa visão de Deus e de nós mesmos. Você quer ser abençoado, meu irmão? O amém já ficou mais escasso agora. Eu vou perguntar de novo. Você quer ser abençoado? Primeiro, vença o orgulho. Segundo, vença a dúvida. Deus usa pessoas certas para nos trazer clareza. Eu preciso ler a partir do verso 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz
para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou. Quantas vezes? Ele não mergulhou uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, desistiu, ou 6 e desistiu. Até porque se ele tivesse mergulhado 6 vezes e tivesse desistido, ele não teria sido curado. Para um pouquinho, fica com essa expressão 7. Você concorda comigo que o profeta tinha absoluta condição, de fato, de sair na porta da sua casa, invocar o nome do Senhor e ele ser curado? Sim. Por que isso aconteceu? Porque o profeta tinha uma consciência que havia necessidade de Deus tratar o orgulho do coração. Mas também ele tinha o entendimento de que a glória ia ser. Uma vez eu orei para pessoa e essa pessoa foi curada pela graça instantaneamente. Na hora em que ela foi curada, nós estávamos no outro contexto, Maurício. Ela foi curada instantaneamente. Ela abriu a carteira. Eu queria, pelo amor de Deus, você guarda, você vai perder. Guarda, possa ser, por favor. A pessoa ficou um pouco constrita assim, eu não posso. Tenho autoridade. De graça eu tenho recebido, de graça eu tenho dado. Pensa no nome, graça. Mas observe, por que, irmãos, mergulhar 7 vezes? Tenta imaginar essa cena. Ele vai lá para o Jordão, quebrado agora, humilde, entendido do que os rapazes haviam dito para ele, os seus servos haviam dito, e agora ele mergulha 7 vezes. E apenas na 7ª vez, o milagre acontece, ele é curado. Por que 7 vezes? Porque senão ele ia dizer que o rio Jordão está nulo. Então a questão é, a palavra profética a ele dada, a sua obediência, tem uma palavra profética de Deus para você aqui nessa noite. Eu não sei se você entendeu bem isso. Se você não entendeu, você precisa começar a entender, porque a palavra já foi lançada. Agora resta você ter uma atitude de humildade, se rendendo diante da grandeza de Deus e simplesmente cumprindo aquilo que Deus lhe disser para fazer nessa noite. A primeira coisa que você precisa fazer é vencer o seu orgulho. A segunda coisa é vencer a sua dúvida. E a dúvida, ela é tirada, ela é arrancada, ela é lançada para fora dos nossos corações quando nós absorvemos o profético, entendemos, discernimos e seguimos para cumprir a nossa parte. Existe uma parte que atua, entenda aí. Deus não vai te pegar no colo e o Jordão 7. Você vai ter que atravessar a rua. No final do culto só mergulhar, não é a água da vala. 7. Por isso a importância. E o 7 tem toda uma conotação especial, né? Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, a palavra profética, ele foi purificado e a sua pele se tornou como a de irmãos. Pensa numa alegria. O rapaz agora olhando para os seus braços, a turma que estava toda ali em volta, ele está curado, a palavra era de Deus, Deus curou, Deus fez um milagre, olha que alegria. Imagina a festa que eles não fizeram ali nas beiras do Jordão. Eu fico tentando imaginar essa cena, o contentamento, a alegria, a dor das feridas, as chagas, as feridas purulentas, aquelas, quem sabe aquelas ataduras tendo sido arrancadas, sem nenhuma sombra, cortes de nada. A Bíblia não é o pastor, que a sua pele se tornou como de uma criança. Irmão, nem Boticário, Natura, Mary Kay podia fazer um milagre desse. Não, nada. Ficou como de uma criança. Nem botox, nem detox, nada. Nem detox para emagrecer, nem detox para dar uma esticadinha, nada. Podia fazer algo de Deus. Você continua precisando de um milagre na vida, você continua precisando de um milagre na sua vida, você precisa vencer a dúvida. Irmão, eu não sei como Deus está trabalhando aí no seu coração, mas eu sei que Ele está plantando alguma coisa para você fazer. Para mim é nítido isso nessa noite, tão certo como eu enxergo as luzes aqui, tão certo como eu sinto a presença de Deus. Tem algo que Deus está plantando no teu coração enquanto eu estou ministrando essa palavra. Tem algo que Deus está falando no seu coração que corresponde a uma necessidade de absorção do profético e um movimento que depende somente de você. Somente de você. Há uma movimentação que começa a brotar no teu coração, alguma coisa, algum anseio que Deus começa a colocar no teu coração, colocar na tua mente, colocar na tua vida, que agora você precisa dar o primeiro passo e seguir adiante e se comprometer com aquilo que você está recebendo de Deus. Porque ao comprometer-se com aquilo que você está recebendo de Deus, ao passo em que você for fiel de forma extrema, não é em parte. Ele não mergulhou uma vez só, nem 2, nem 5, nem 7, nem 6 vezes. Foi 7. Foi como ele tinha recebido. Aí então ele é abençoado. E Deus quer te abençoar nessa noite. Andy Stanley disse o seguinte: dúvidas são naturais e todos enfrentamos momentos de incerteza. O importante é o que fazemos com essas dúvidas. Se as enfrentamos com honestidade e fé. Agora, eu preciso compartilhar com você 2 lados da dúvida. Existe um lado que é bom e existe um lado que é ruim. Você vai entender isso daqui a pouco. Mas você precisa de guardar isso no seu coração. Existem 2 lados da dúvida. Existe o lado do senso crítico que temos que ter sobre algumas coisas. Esse é o lado bom. Se tem uma interrogação,
tenta entender, mas não seja cético, tome cuidado para não fechar o seu coração. E existe um lado que é negativo, que é o lado da incredulidade. Então, o primeiro lado, ele nos dá prudência. Francis Chan, ele disse o seguinte sobre esse lado da dúvida, o lado positivo da dúvida. Ele disse o seguinte, vai ser projetada aqui a frase: a dúvida pode ser um sinal de que estamos crescendo em nossa compreensão e relacionamento com Deus. Não é um sinal de fracasso, mas de uma fé que está sendo testada e fortalecida. Lado bom, preciso me aprofundar no meu relacionamento para chegar ao lado negativo. 2 textos do Novo Testamento. Lado negativo, que é aquele lado que nos torna incrédulos. O primeiro é aquele encontro de Jesus com Tomé. Eles se reuniram depois da morte de Jesus, os discípulos, no cenáculo, e nesse primeiro momento, nessa primeira reunião, Tomé não estava presente. Então, os discípulos disseram: o mestre esteve aqui. Tomé, então, abre o seu coração com muita transparência, mas com o seu coração cheio de incredulidade, e ele diz assim: eu só acredito se eu tocar nas filhas de Jesus, se eu ver com os meus próprios olhos. Bom, passam-se alguns dias e Jesus agora se coloca no meio dos discípulos. Eles estavam novamente reunidos num lugar, só que Tomé estava... É muito interessante, porque nem saudação, Jesus já chega e se dirige direto para Tomé. Ele vai e olha nos olhos de Tomé e diz assim: então Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos, estenda a mão do meu lado, coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Sabe o que algumas pessoas aqui precisam fazer? Simplesmente parar de duvidar e começar a crer. Entendeu, irmão? Sabe o que algumas pessoas aqui nessa noite precisam fazer? Apenas parar de duvidar e começar a crer. O que é crer? Fiar. Sem sombra de dúvida, Deus está comigo, Ele vai me ajudar, Ele está do meu lado. Capítulo 9, verso 24 de Marcos, aquele momento do pai que encontra dificuldades por conta das dores que o seu filho vivia, do problema, com o risco de morte que o seu filho enfrentava. O texto diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, falando para Jesus, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Irmão, de verdade, se existe incredulidade no seu coração hoje, pede para Deus tirar, por favor, em nome de Jesus. Seja em que área for da tua vida. A gente vai continuar orando, enquanto houver fôlego de vida, nós vamos clamar, você precisa apenas estar atento às respostas e na nossa jornada ao longo desses últimos dias que se passaram. Houve um momento, uns 4 dias antes da minha mãe partir Deus foi falando ao meu coração. E eu lembro que havia um grupo que nós estávamos compartilhando com algumas pessoas, irmãos aqui mesmo da liderança, para estarem inteirados. Falei, fizeram umas coisas. E aí, depois, no reservado, eu recebi 2 irmãos, não são 2 pessoas que eu tenho um carinho, um amor muito grande, que marcou minha vida e continua marcando até hoje, que eu tenho respeito, amor profundo por ele. Não, Deus vai levantar, Deus vai... Só que, irmão, sabe o que acontece? Deus estava falando. Então, o que eu quero que você, com isso que eu estou dizendo, é que nós precisamos crer até o final. Pode ser que chegue um momento onde o milagre vai se processar de uma outra forma. Amém? Até porque a bênção maior não é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós já temos. Nesse mundo a gente vai ter que passar por lamento, mas porque Ele venceu e Ele está do nosso lado, em nome de Jesus. Amém? Milagre se alcança vencendo as dúvidas. A dúvida não procede de Deus, e quando houver dúvidas no seu coração, o meu convite, você não avance. Tem dúvida? Para tudo, respira fundo e se volta para Deus. O que a dúvida pode fazer na vida de algumas pessoas? O que ela faz na vida de algumas? 4 coisas. Primeiro, ela nos impede de receber o milagre. A dúvida impede de receber. Segundo, ela afoga os propósitos que Deus coloca nos nossos corações. Em terceiro, ela nos afasta da bênção de Deus. E por último, ela lança as pessoas em nossa volta em a dúvida coloca as pessoas que estão em nossa volta rapidamente. Imagine você que tem um pai de família que está desempregado e que agora começa a mandar currículos para uma esposa e 2. Tenta imaginando ele agora orando junto com a sua esposa. Eu estou falando de um homem de Deus, uma mulher de Deus e de filho, pertence ao Senhor. Estou aqui ilustrando, tá? Então tenta imaginar esse homem agora recebendo uma proposta de trabalho muito boa, aonde ele, sentado com a sua família, diz assim: Deus abriu esta porta para mim. Eu tenho certeza absoluta, esta porta foi aberta por Deus, eu já vou levar os meus documentos e eu vou começar a trabalhar 2 ou 3. Automaticamente o coração da sua família foi inflamado por expectativa, por alegria, ação de graças a Deus, foi uma resposta de oração. Agora tenta imaginar se desenrolando e acontecendo esse mesmo pai de família, um dia depois, chegando para sua família e dizendo: olha, eu achei que aquela porta tinha sido aberta por Deus, só que eu recebi uma nova proposta hoje para ganhar R$1.500, R$2.000, então eu vou abandonar aquela primeira proposta e vou abraçar. Você vai colocar a cabeça não é para mais, a questão é o que você recebe de Deus e você tem certeza que não é pela quantidade monetária que você tem que ser. Deu para entender? Humanamente falando, uma proposta de R$2.000 é óbvio que é.
Mas espera um pouquinho, você acabou de abrir tua boca para dizer que tinha certeza que aquilo era coisa de Deus para a tua vida e que o documento já estava sendo levado e que dava tudo certo. E Deus que é esse que fala depois disso fala? Calma, irmão. Respira fundo, calma. Porque senão sua atitude, instabilidade, aí vai gerar confusão na vida das pessoas. E aí vem então aquela pergunta, como que eu faço para vencer a dúvida se ela surge? Porque eu quero receber o milagre de Deus, pastor. Você pode fazer duas coisas. Primeiro, orar, ler a Bíblia, a palavra de Deus e consagrar um jejum. Mas você pode também ouvir pessoas certas. Essa é uma grande chave. E graças a Deus, Naamã, segundo o texto que nós acabamos de ler, ele foi influenciado pela vida desse jovem. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa absurda, tudo bem, mas ele pediu uma coisa assim. Foi a palavra desses jovens, foi o conselho desse jovem que moveu o coração. Você precisa ouvir conselhos das pessoas. Ouça conselhos de pessoas certas. Tem muita gente querendo falar na tua orelha, falar no teu ouvido, te dizer que você tem que fazer isso, aquilo outro. Falar, um monte de gente vai falar, só que conselhos certos. São raras as pessoas que dão. Você pode ter certeza que você pode contar aqui, ó, na palma de uma mão, os que vão dar bons conselhos para você. Na palma de uma mão. Deu para entender, irmão? Deu para entender em nome de Jesus? Guarda no seu coração essas palavras. É interessante, uma frase aqui. Se desejamos viver o nosso milagre, vamos precisar descer dos pedestais que criamos para nós mesmos. Nossa posição, orgulho, sabe? Aquilo que a gente acha que tem que ser. É interessante que o pedido é, vai lá para o Jordão e mergulha 7 vezes. Às vezes na comunhão a gente vê algumas coisas interessantes. As pessoas às vezes reclamam assim, por que unção com óleo? A gente tem de vez em quando, não é uma lei aqui, mas a gente unge, quando Deus toca no nosso coração, as pessoas com óleo. Enfermos, ou mesmo em situações específicas aqui. Tem gente que fala assim, para que óleo? Para que unção com óleo? De repente é o profético que está se movendo na tua vida e você não está entendendo. Não é o óleo, é o respeito e a obediência à palavra profética. É simplesmente isso. Deu para entender? Deu para entender, irmãos? Em nome de Jesus, é uma movimentação de fé, de crer. É isso, movimentação no crer, no confiar. Outros... para que imposição de mão? Porque a Bíblia diz que a gente pode impor as mãos, simples assim. Foi uma época da minha vida que eu não podia nem sequer pensar em botar a mão na cabeça das pessoas, que eu era criticado. Gostava de botar a mão nas pessoas, quem queria, com respeito, com amor, à distância. Mas a gente gosta aqui, nas horas de oração, que a gente chama as pessoas na frente, às vezes eu peço para um ou outro, vamos impor as pessoas. Quem não quer receber imposição de mão, automaticamente pode dizer, não, obrigado. Ninguém é obrigado. Está dando para entender, meus queridos? Mas observe, tem gente que às vezes reclama da unção com óleo, reclama da imposição de mãos, reclama de que o pastor pede para vir na frente, e mais uma vez hoje você vai ser desafiado a vir na frente, se você está precisando de um milagre na tua vida, e aí é você e Deus. Quem sabe o sair do seu lugar nessa noite vai ser um ato profético seu, de rendição na presença do Senhor, e o Senhor, a partir dessa sua movimentação, vai mover o extraordinário, o sobrenatural sobre ti. Amém? Amém, irmãos? Pode ser que seja isso nessa noite, pode ser que essa seja a noite da virada na tua vida. Pode ser que essa seja a noite do grande milagre sobre o teu coração, sobre a sua estrutura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hora de entregar a oferta, o sacrifício. Por que o sacrifício? Por que a oferta? Porque quem semeia abençoado é simples assim. A gente recebe e a gente é abençoado com o que a gente recebe e obedece, movimenta para fazer. Fazer uma campanha de oração. Para que isso? Importante, porque isso é saudável. Deus deseja uma rendição completa. Amém? Amém? Em terceiro lugar, tem uma atitude doadora. A nossa doação pode ser a nossa adoração. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram lá na casa do profeta. Ao chegar lá, o profeta foi lhes receber e Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite o presente do teu servo. E ele não aceita. Não aceita não porque é pecado. Ele não aceita porque o Naamã, ele dito que ele queria retribuir o milagre. E a gente não pode fazer isso. Não tem nenhum problema eu já recebi ofertas, missionários recebem ofertas, eu dou ofertas para as pessoas, gente que eu conheço, gente da comunhão, gente que é da igreja, gente que é fora da igreja. Nós temos essa consciência de abençoar vidas. O que ele está querendo fazer é, de alguma forma, ser generoso. E é a sua generosidade algo extraordinário a ser observado. Irmãos, ele estava querendo colocar uma quantidade nas mãos do profeta que o tornaria, com certeza, numa condição muito tranquila para o resto da sua vida. Milagre-se com o coração. Entenda, pastor, você precisa entender a importância da generosidade. Diga, generosidade. Como pessoas generosas são agraciadas numa medida muito... A sua atitude de desprendimento irá definir muito sobre você. Você
Está preso às coisas? Preso ao que você está preso à sua casa, ao seu carro, está preso à sua condição financeira. Se desprenda de tudo isso. Daqui você não vai levar absolutamente nada. Graças a Deus pelo que você tem, graças a Deus pelo que eu tenho, que Deus nos deu. Mas a gente precisa ter a sabedoria em usar essas coisas que Deus tem nos proporcionado. 3 frases interessantes sobre esse momento da história de Naamã e sobre a sua generosidade. Preste atenção. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: a generosidade de Naamã ao oferecer presente ao profeta Eliseu, revela a transformação que Deus pode operar em corações humildes. Segunda frase, John Piper disse o seguinte: Naamã aprendeu a verdadeira generosidade não vem apenas de presentes materiais, mas da disposição em obedecer à vontade de Deus. E a última frase, Keller, ele disse o seguinte: Naamã, ao querer presentear Eliseu, demonstra como a experiência de cura pode levar a um desejo genuíno de gratidão. Ele está querendo errado com isso, mas há muito de certo no coração do profeta em não receber, por conta do milagre, aquela oferta. Se fosse um dia qualquer, Naamã tivesse chego lá e falado: senti no meu coração te dar uma oferta. Acredito que ele pode bem ser que ele tenha recebido, mas por conta do milagre, irmão, se Deus usar a sua vida para ministrar um milagre sobre a vida de alguém, e a pessoa de alguma forma quiser fazer como aconteceu comigo, quer um conselho? Não receba, porque se você receber, é como se você tivesse, sei lá, é o meu pensamento, tá? Recebendo algo que não é seu, é de Deus, é do Senhor. Então, fica com isso no seu coração. Em nome de Jesus. Minha última palavra aqui nessa noite. Desenvolva uma fé diferenciada. Você quer milagre? Fé diferenciada. Tem que ser uma fé extraordinária. Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Mas que doideira que é essa? Levar mula carregada de terra para outro país? De Israel para outra nação? Então, nós estamos falando de uma nação diferente. São dias e dias de caminhada no deserto. Mas carregar mula de terra para quê? Porque eu sei que tem Deus em Israel. E porque quando eu for sacrificar, eu vou dedicar a oferta ao Deus de Israel. Ele diz aqui: me permita levar 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Lembra do milagre da cura? Amém? Está bem fresco. Graças a Deus pela cura. Mas, irmãos, graças a Deus pela conversão. Graças a Deus pela vida daquela jovem missionária que estava lá dentro da casa dele, que falou com a mulher dele e leva o conhecimento de Naamã. E de Naamã, então, leva para o rei. E o rei, então, dá carta branca para ele ir lá para ter esse encontro com o profeta. Graças a Deus, porque é uma conspiração do céu em nosso favor. Amém? Ei, olha para mim, por favor, aqui agora. Olha para. Tem uma conspiração do céu em seu favor. Tem uma coisa que está acontecendo, que está sendo gerada no coração de Deus. Tem algo profético que está sendo gerado no íntimo, nos átrios do Senhor, nos átrios do coração do Pai. Esse profético vai ser reproduzido aqui na terra a partir da boca de alguém, de um profeta de Deus, de uma profeta de Deus, de alguém muito usado pelo Senhor na tua vida e pela tua vida. E você simplesmente precisa entender que esse profético não é porque o homem está querendo que você faça isso, ou que você viva isso ou aquilo, é porque brota do coração de Deus. Então Deus usa esse canal lança sobre a sua vida a palavra, você capta essa palavra, guarda no seu coração, agora se movimenta para fazer o que você tem que fazer. E o que é que você, se você quer receber o milagre de Deus na sua vida, seja humilde, vença o orgulho. Segundo, vença a dúvida. Deus coloca pessoas certas do nosso lado. Em terceiro, tenha uma atitude doadora. Doe a sua vida, doe o seu coração. Coloque-se à disposição do Pai. E por último, desenvolva uma fé diferenciada. Irmão, não é uma fé qualquer, é uma fé de entrega, uma fé de convicção, declaração que arde no peito. Diz assim, vai dar certo. Diga assim, vai dar certo.